أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Olá, hoje vamos mergulhar no terceiro capítulo do Alcorão, a Sura Al-Imran, que se traduz como a família de Imran. E acreditem, por trás deste nome esconde-se uma narrativa riquíssima que mistura teologia, histórias de milagres e lições muito práticas sobre o que é preciso para construir uma comunidade. Vamos lá descobrir o que torna este capítulo tão central. E esta é a pergunta-chave, não é? No centro de tudo isto, temos uma única família, cuja história é marcada por dois nascimentos que, desafiam completamente a lógica. Mas este capítulo é muito mais do que milagres. Oferece-nos lições intemporais sobre ter fé no meio da adversidade, sobre o diálogo entre religiões e sobre a força que uma comunidade pode ter. Vamos começar a desembrulhar tudo isto. Ok, vamos começar pela primeira parte. Antes de nos contar as histórias, o capítulo faz questão de assentar as suas próprias bases. Explica qual é a sua relação com as escrituras que vieram antes e, mais importante, dá-nos uma espécie de chave para o sabermos interpretar. Um ponto fundamental aqui é a ideia de continuidade, não de ruptura. O texto diz-nos que a sua mensagem principal, que é a adoração de um único Deus, é na verdade a mesma que foi revelada a Moisés e a Jesus. Ou seja, apresenta-se como um capítulo mais recente da mesma longa história da revelação divina. E agora, olhem para esta ferramenta fascinante que o próprio texto nos oferece para o interpretarmos. Basicamente, divide os seus versículos em duas categorias. Os mukamat, que são os princípios claros, diretos, a base de tudo, e depois os mutashabihat, que são mais alegóricos, mais abertos a uma reflexão profunda. O texto até avisa para não se usarem estes versículos ambíguos para criar confusão, aconselhando antes uma abordagem de fé que aceita que todo o texto vem da mesma fonte divina. E agora sim, entramos no coração da narrativa deste capítulo, a história da família de Imran. É um relato incrível de fé, de esperança e de intervenção divina que se estende por 2 gerações e que nos prepara para alguns dos eventos mais milagrosos de todo o Alcorão. A história arranca com um cenário que é profundamente humano. O profeta Zacarias e a sua esposa, já ambos muito idosos e sem filhos. A esperança de terem um herdeiro parecia perdida há muito tempo. No entanto, é ali, no silêncio do santuário, que ele faz uma oração a Deus. Uma oração desesperada e cheia de sinceridade. E contra todas as expectativas, a oração é atendida. Um anjo anuncia-lhe o nascimento de um filho, João, ou Yahya em árabe, que no cristianismo conhecemos como João Batista. Este primeiro milagre funciona como um sinal poderosíssimo do poder de Deus e, na verdade, prepara o palco para algo ainda mais extraordinário. E é aqui que a narrativa se vira para a sobrinha de Zacarias, Maria, ou Miriam. O capítulo eleva-a a um estatuto completamente único, afirmando que Deus a escolheu, purificou e a preferiu acima de todas as mulheres. É, sem dúvida, uma das figuras mais reverenciadas de todo o Alcorão. E tal como aconteceu com o tio Zacarias, quando um anjo lhe anuncia que vai ter um filho, a reação de Maria é de puro espanto. A pergunta dela é perfeitamente lógica, perfeitamente humana, o que só serve para realçar a natureza absolutamente incrível do que está prestes a acontecer. A resposta que ela recebe resume um dos conceitos teológicos mais fortes do Islão. O poder de Deus está para além das leis da biologia ou da física. A sua vontade é a única causa necessária. A palavra divina, kun, em árabe, é suficiente para criar qualquer coisa, incluindo, claro, o nascimento milagroso de Jesus. Para nos ajudar a compreender o nascimento de Jesus, o capítulo faz um paralelo teológico muito interessante. Basicamente, argumenta que para Deus, a criação de Jesus sem um pai não é mais milagrosa do que a criação do primeiro ser humano, Adão, que não teve nem pai nem mãe. Ambos são simplesmente manifestações da mesma vontade criadora de Deus. Com base nesta herança partilhada de profetas, o capítulo muda de tom. Passa da narrativa para um apelo direto ao diálogo e à unidade, dirigido especificamente àqueles a quem o Alcorão chama povos do livro, ou seja, judeus e cristãos. Este é muito possivelmente um dos versículos mais famosos do Alcorão sobre o diálogo entre religiões. É um convite notável para se deixarem de lado as diferenças teológicas mais complexas e para se encontrar um terreno comum no princípio mais fundamental de todos: adorar apenas um Deus sem lhe associar parceiros. A mensagem aqui é bastante clara. O texto defende que a essência de todas as revelações divinas é o monoteísmo puro. O apelo é para um regresso a essa base comum, à fé primordial de Abraão, que existia muito antes das divisões que mais tarde separaram as comunidades religiosas. A seguir,
o capítulo volta a mudar de tom e passa das histórias dos profetas para eventos bem reais da comunidade muçulmana da altura e analisa as suas experiências em batalha não como simples acontecimentos militares, mas como profundas lições espirituais e morais. O capítulo coloca em contraste duas batalhas cruciais. Primeiro, a de Badr, uma vitória quase impossível, vista como um sinal claro do apoio de Deus. E logo a seguir, a de Uhud, uma derrota muito dolorosa, não por falta de fé, mas por um momento de desobediência que se transformou num teste brutal à resiliência da comunidade. O que é fascinante é a forma como o texto analisa a derrota em Uhud. Não a culpa apenas num inimigo mais forte, mas aponta para falhas internas, a desobediência a uma ordem clara por causa da ganância material, o desânimo perante a dificuldade e a importância de se manterem unidos e de se consultarem uns aos outros, mesmo depois de um erro. Transforma uma perda militar numa lição intemporal sobre o comportamento humano e a fé. E finalmente o capítulo fecha com um conjunto de versículos profundamente poéticos e espirituais. Afasta-se das questões da comunidade para se focar na relação do indivíduo com o divino. Depois de ter falado de teologia, de história e de conflito, o capítulo regressa ao coração da fé. O foco vira-se para dentro, para as práticas espirituais que a sustentam, a reflexão sobre a criação, a recordação constante de Deus, a oração e, acima de tudo, a paciência. O capítulo termina traçando um caminho espiritual em 4 passos. Começa com a contemplação do universo, o que nos leva, quase naturalmente, à recordação de Deus. Essa recordação inspira a oração por perdão, e todo este caminho é sustentado pela perseverança, aquela paciência firme a que se chama sabre. E esta é a grande conclusão a que chegam aqueles que refletem. O universo, com toda a sua ordem e complexidade, não pode ser obra do acaso. A conclusão é que nada disto foi criado em vão. É o reconhecimento de que a criação inteira é um sinal que aponta para um Criador sábio. E assim, fechamos a nossa viagem pela Sura Al-Imran. Vimos como ela viaja desde os fundamentos da revelação até aos milagres da família de Imran, passando por um apelo à unidade e pelas lições tiradas da derrota. O capítulo termina com um convite à reflexão, deixando-nos com uma questão que nunca perde a validade. Como é que estes temas antigos, unidade, resiliência e a busca de um propósito, nos podem guiar hoje nos nossos próprios desafios? Bem-vindos! Hoje temos em mãos uma única fonte, mas que é um universo em si mesma. Sem dúvida. Vamos analisar a recitação de um texto conhecido como Sura Al-Imran, ou a família de Imran. É o 3º capítulo do Alcorão. Exato. E a nossa missão aqui é, mergulhar nesta narrativa e tentar extrair os temas, as histórias, as mensagens principais. Ver como é que as peças se encaixam. E é uma excelente fonte para isto porque, logo de início, ela faz algo invulgar. Depois de afirmar os princípios básicos, como a unicidade de Deus e a confirmação de revelações anteriores... A Tora, o Evangelho. Exato. Depois disso, o texto dá-nos uma chave de leitura para si mesmo. Distingue entre versículos que são claros, a base de tudo, e outros que são, bem, alegóricos. O que é uma admissão bastante honesta, para assim dizer, não está a afirmar que tudo é literal e preto no branco. Precisamente. E o que é fascinante, e isto revela muito sobre o propósito do texto, é que ele não se limita a apresentar regras, ele ensina-nos a lê-lo. Ao avisar-nos sobre esses versículos alegóricos logo no início, está, no fundo, a dizer: atenção, a interpretação é uma responsabilidade. Certo. E que a má-fé pode levar por maus caminhos. Aqueles que procuram a discórdia, diz o texto, vão agarrar-se a essas ambiguidades. É uma espécie de manual de instruções. Uma espécie de leia-me antes de continuar. E a partir daí não entra logo em leis ou doutrinas, entra numa história. Exato. E é aqui que o nome do capítulo ganha vida, com a família de Imran. Começa com a mulher de Imran, certo? Sim, e é um início muito íntimo, muito pessoal. Encontramos-la a fazer uma prece, um voto a Deus. Ela promete que o filho que espera será inteiramente dedicado ao seu serviço. É um ato de consagração total. Mas depois... A narrativa tem uma reviravolta. Ela dá à luz uma menina. Exatamente. E a sua reação é de pura surpresa. Senhor, dei à luz uma menina. E o texto interjeta com um comentário quase à parte. E Deus bem sabia o que ela tinha gerado. E depois acrescenta que o rapaz não é como a rapariga. Esta linha sempre me pareceu muito intrigante. É um ponto de muita discussão, sim. Não parece ser um juízo de valor, mas uma afirmação de diferença. Pois o entendimento mais comum não é o da inferioridade, mas sim o da função e da expectativa social daquela altura. Um rapaz seria esperado para o serviço do templo de uma certa forma. Uma rapariga não, percebo.
A frase, no fundo, sublinha que o plano de Deus era diferente e, na verdade, muito maior do que as expectativas dela. A surpresa dela dá lugar à aceitação. Ela dá-lhe o nome de Maria, ou Miriam, e reza para a proteger. E essa proteção parece manifestar-se quase de imediato. A narrativa diz que Maria foi aceita com bela aceitação e ficou sob os cuidados de Zacarias. Sim, e é aqui que a história ganha uma textura quase mágica. Há um pormenor muito visual. Conta-se que Zacarias, sempre que ia visitá-la ao santuário, encontrava comida ao pé dela. E não era comida qualquer, eram frutos fora de época, coisas que não faziam sentido estar ali. Uau! E a fé dela é tão simples, tão direta. Quando ele lhe pergunta de onde vem aquilo, ela responde sem hesitar: vem de Deus. Deus agracia quem ele quer, sem medida. É incrível como essa fé inabalável de Maria, que se vê nesse pequeno detalhe, parece ter um efeito de contágio. Completamente. Zacarias, que a observava, sentiu-se inspirado por isso, não foi? Ele vê este milagre diário e isso acende uma esperança nele. Precisamente, ele olha para este sinal do poder ilimitado de Deus e pensa na sua própria situação. Ele é idoso, a sua esposa é estéril. Uma situação sem esperança do ponto de vista humano. Exato. Mas ali mesmo, no santuário, inspirado pelo que viu com Maria, ele reza por um herdeiro. E a resposta, segundo a narrativa, é imediata. Os anjos aparecem e anunciam-lhe o nascimento de João, ou Iaia, e a descrição é muito específica, não é apenas vais ter um filho. Nem pensar. É uma promessa incrivelmente detalhada. Dizem-lhe que o filho irá confirmar uma palavra de Deus, que será nobre, casto e um profeta. A missão dele já está definida antes de ser concebido. Quando o texto diz uma palavra de Deus, a que se refere exatamente? É Jesus, certo? Exatamente. Na teologia islâmica, Jesus é muitas vezes referido como uma palavra de Deus, por ter sido criado por um comando divino direto. Claro. Por isso, a missão de João é, desde o seu anúncio, intrinsecamente ligada a de Jesus. Ele prepara o caminho, confirma a sua vinda. Faz todo o sentido, mas mesmo com uma promessa tão detalhada, a reação de Zacarias é humana. Ele fica espantado e pede um sinal. Pede, sim, algo que ancora esta notícia incrível na realidade. E o sinal que lhe é dado é fascinante. É verdade. Ele não poderá falar com as pessoas durante 3 dias, comunicando apenas por gestos. Mas não é um silêncio vazio. É-lhe dito para usar esse tempo para louvar a Deus. É quase um retiro espiritual obrigatório. É isso mesmo. Um período de incubação para absorver a magnitude do que está a acontecer. O que nos leva, de forma muito fluida, da preparação do terreno por João para a figura central desta secção, a própria Maria. Sem dúvida, a transição é imediata e as palavras dirigidas a ela são de uma elevação extraordinária. Os anjos dizem-lhe: ó Maria, Deus te escolheu, te purificou e te preferiu a todas as mulheres dos mundos. É uma afirmação de um estatuto único. E logo a seguir vem o anúncio que muda a história. O anúncio de uma palavra dele, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, honrado neste mundo e no outro. E a reação dela, mais uma vez, é tão compreensível, tão lógica. Como poderei ter um filho se nenhum homem me tocou? Ela não está a duvidar, está a perguntar pelo como, pelo mecanismo. E a resposta divina transcende completamente a lógica biológica. Assim é. Deus cria o que Ele quer. Quando decide algo, apenas diz "se" e é. Essa frase, kun, fayakun, é um dos conceitos teológicos mais poderosos do Alcorão. Coloca este nascimento milagroso ao mesmo nível do ato original da criação. Não precisa de um processo, precisa apenas de um comando. E a missão de Jesus é logo traçada. A fonte diz-nos que ele vai aprender o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho, e será um mensageiro trazendo sinais claros, os milagres. Sim, e a narrativa enumera-os com uma ressalva que se repete constantemente. Tudo acontece com a permissão de Deus. Certo, não é um poder inerente dele. É um poder concedido. E os milagres são, primeiro, criar do barro a forma de um pássaro, superar nele e vê-lo ganhar vida. Impressionante. Depois, curar o cego de nascença e o leproso, ressuscitar os mortos e, por fim, um que sempre me pareceu diferente dos outros. Qual deles? Saber o que as pessoas comiam e guardavam em segredo nas suas casas. Este não é uma cura física, é quase uma invasão da esfera privada.
Qual é o significado deste em particular? Essa é uma ótima observação. Enquanto os outros são manifestações públicas do poder divino sobre a vida e a morte, este é um sinal muito mais íntimo, psicológico até. Demonstra um conhecimento que transcende o físico, que penetra nas intenções, nos segredos. Serve como prova de que a sua mensagem não é só sobre o mundo exterior, mas também sobre a reforma interior, sobre aquilo que escondemos. É profundamente desconcertante para quem o testemunha. Isso dá-lhe uma dimensão completamente nova. E para que ninguém interprete mal a natureza de Jesus por causa disto tudo, o texto faz questão de o contextualizar. Exato. Usa uma analogia muito forte. Apresenta um argumento teológico direto. O exemplo de Jesus perante Deus é como o de Adão. Ele o criou do pó e depois disse-lhe sê, e ele foi. Exatamente. Este argumento com Adão é muito poderoso teologicamente. Basicamente está a anular a objeção sobre o nascimento virginal ao dizer: vocês já acreditam num ato de criação ainda mais extraordinário a partir do nada, porque é que duvidam deste? Perfeitamente colocado. É um enquadramento lógico para um evento que desafia a lógica. No entanto, mesmo com estes sinais todos, a narrativa mostra que Jesus encontrou incredulidade, rejeição. E é nesse momento de confronto que ele lança um apelo, não é? Sim, ele pergunta: quem são os meus auxiliadores na causa de Deus? E os discípulos, os Hawarion, respondem: é um momento de viragem, uma declaração de lealdade. Nós somos os auxiliadores de Deus. É um compromisso público. Eles afirmam a sua fé e pedem-lhe que testemunhe sua submissão. É o nascimento de uma comunidade de fé em torno da sua mensagem. Estas narrativas são incrivelmente poderosas, mas o texto não se fica por aqui. A certa altura, a voz parece mudar, o foco alarga-se. Sim, há uma mudança clara de tom. As histórias servem de base para um diálogo mais vasto. Há um convite explícito aos povos do livro, judeus e cristãos, para encontrarem um terreno comum. A passagem é muito conhecida, aquela que diz: Vinda a uma palavra comum entre nós e vós, que não adoremos senão a Deus, que não lhe associemos nada. E que não tomemos uns aos outros por senhores em vez de Deus. É um apelo a um monoteísmo fundamental como base para a unidade. Exatamente, deixando de lado as diferenças doutrinárias que criam hierarquias entre as pessoas. E nesse mesmo espírito, o texto aborda a figura de Abrão, ou Ibrahim. Certo, parece que está a responder a uma disputa sobre a posse de Abrão, se ele era judeu ou cristão. Pois, e a resposta do texto é que ele não era nem um nem outro, porque essas identidades religiosas, como as conhecemos, surgiram muito depois dele. Então como é que o texto o define? Define-o como um Hanif Muslim, ou seja, um monoteísta puro, submisso a Deus, que existia antes destas divisões todas. A ideia é apresentá-lo como o patriarca de uma fé monoteísta primordial. Lá está. É uma forma de dizer: vamos todos voltar à raiz comum, em vez de discutir sobre os ramos da árvore. E ao mesmo tempo que faz estes apelos para o exterior, para o diálogo, o texto também se vira para dentro, com conselhos muito práticos para a própria comunidade. Sim, e a tónica é na unidade e na perseverança. Talvez a exortação mais famosa seja: apagai-vos todos à corda de Deus e não vos divideis. A metáfora da corda de Deus é muito forte. É algo a que todos se podem agarrar juntos para não caírem no abismo da desunião, que é, pronto, o maior perigo para a comunidade. E parece que este aviso não é apenas teórico. O texto refere-se a um evento de batalha específico, onde a comunidade enfrentou dificuldades por causa de desobediência. Isso mesmo. A narrativa recorda um momento em que a vitória estava quase garantida, mas um grupo de combatentes desobedeceu a ordens diretas. Porquê? Porque se deixaram levar pelo desejo dos despojos de guerra, pelos ganhos mundanos. A quase derrota que se susseguiu serve como uma lição prática e dura. Colocar o ganho material à frente dos princípios leva à ruína. É uma lição intemporal sobre a natureza humana, sem dúvida. E essa preocupação com a ética material continua noutras áreas, como a economia. A proibição da usura, a riba, é mencionada aqui de forma muito direta. Sim, a diretriz é clara. Não consumais a usura duplicada e multiplicada, mas temei a Deus. Não é só uma regra financeira, é uma base para a justiça social. Evitar um sistema onde o dinheiro gera dinheiro sem trabalho produtivo. Exato, e que cria ciclos de dívida e explora os mais necessitados. É uma diretriz económica com um fundamento profundamente moral. Então, depois de todas estas histórias, diálogos e avisos, como é que o texto define a pessoa ideal?
o crente justo. Que retrato é que nos é pintado? O retrato é muito prático, muito centrado no comportamento. Os justos são, em primeiro lugar, aqueles que são generosos, que gastam na prosperidade e na adversidade. Gosto dessa parte. A generosidade não é só para quando se tem muito. É uma disposição constante. Precisamente. Depois são descritos como os que reprimem a raiva e perdoam as pessoas. E, talvez o mais importante, não são pessoas perfeitas. Isso é interessante. Não são pessoas que nunca erram. São aquelas que, quando cometem uma falta, se lembram de Deus e pedem perdão e não persistem no erro conscientemente. A virtude não está na ausência de erro, mas na rapidez do arrependimento. Exatamente. É uma visão muito mais realista e compassiva da natureza humana. O texto também parece falar diretamente para uma comunidade que está a sofrer, a lidar com perdas. Sim, a mensagem é de enorme resiliência. Há uma passagem que diz: "Não desanimeis, nem vos entristeçais, pois sereis os superiores se fordes crentes." A soberania de Deus sobre a vida e a morte é um tema constante. O texto argumenta que morrer ou ser morto no caminho de Deus é melhor do que qualquer bem material que se possa acumular. Então, tanto a vitória como a derrota. São testes. O sucesso e a aprovação são enquadrados como testes divinos, desenhados para purificar a comunidade e distinguir aqueles cuja fé é genuína. Portanto, ao juntar todas as peças, emerge uma estrutura impressionante. Começa com a história íntima de uma família. Com orações e nascimentos milagrosos. E, a partir daí, expande-se para abordar os princípios universais da fé, do diálogo, da construção de uma sociedade justa. Sem dúvida. O fio condutor é sempre a soberania absoluta de Deus. Vemos a linhagem profética a ser contada de uma forma muito humana, reafirmando o lugar especial de Maria e Jesus. E depois dessas narrativas, o texto extrai diretrizes intemporais. Sobre como viver, como interagir, como construir uma comunidade. Exato. Cada camada constrói sobre a anterior, ligando sempre a história individual ao destino coletivo. Fizemos esta viagem através de um texto riquíssimo. E isso leva-nos a uma reflexão final que é, na verdade, inspirada pelos últimos versos da própria fonte. Pois é. Depois de tudo isto, o texto termina com um apelo à contemplação. Exato. Convida as pessoas a olharem para a criação dos céus e da terra, para a alternância da noite e do dia e a verem nisso sinais para os dotados de intelecto. É um regresso ao mundo natural como fonte de reflexão. E isso deixa-nos com uma pergunta para pensar. Num mundo saturado de informação, de ruído, de distrações, que sinais no nosso próprio universo, seja ele natural, social ou pessoal, estamos a ignorar? Que compreensão poderíamos alcançar se, como o texto sugere, parássemos para nos lembrarmos de Deus, de pé, sentados e deitados, e refletirmos sobre a nossa própria criação e o nosso lugar nisto tudo? Bem-vindos ao Confronto de Ideias. A nossa análise hoje foca-se na Sura Al-Imran, um capítulo do Alcorão de uma riqueza teológica imensa, que navega entre a história profética, o diálogo interreligioso e a própria natureza da revelação. E que, no seu cerne, nos oferece uma chave de leitura para si mesma. Faz uma distinção muito clara entre dois tipos de versículos. Os muhkamat, que são bem apresentados como claros e inequívocos, e depois os mutashabihat, descritos como ambíguos ou alegóricos. E é precisamente o propósito dessa distinção que nos coloca em campos opostos. A questão central é esta: qual é a função primordial destas passagens ambíguas? Foram concebidas como um teste à fé, que exige do crente a humildade de se submeter aos limites do conhecimento humano, ou são, pelo contrário, um deliberado convite à reflexão intelectual? Um estímulo para aprofundar os mistérios da revelação. Uma pergunta que, no fundo, define a relação do crente com o texto sagrado. Exatamente. Eu defenderei que a função primária destas passagens é traçar uma fronteira, testar a fé do crente e reforçar a necessidade de submissão ao conhecimento insondável de Deus. E eu argumentarei que, embora contenham um aviso claro contra a má-fé, estas passagens são um convite essencial à contemplação e ao amadurecimento espiritual, representando a inesgotável riqueza intelectual do texto. A minha posição parte da forma como o próprio texto se autodefine.
A Sura utiliza uma imagem muito poderosa ao afirmar que os versículos claros, os muhkamat, são a mãe do livro, o al-Kitab. Não é apenas uma base, é a matriz, a fonte de onde tudo o que é essencial emana. A lei, a ética, os pilares da fé, tudo reside nesta clareza fundadora. O texto adverte, então, e de forma explícita, que aqueles em cujos corações há desvio são os que se fixam nas passagens ambíguas, com um duplo objetivo: procurar a discórdia e procurar a sua interpretação. A advertência culmina numa afirmação que me parece francamente definitiva: e ninguém conhece a sua interpretação exceto Alá. Para mim, a mensagem é inequívoca. A atitude louvada é a dos firmes no conhecimento que, perante o ambíguo, não tentam decifrá-lo, mas declaram: acreditamos nele, tudo vem do nosso Senhor. Isto é um ato de humildade intelectual, de submissão. O propósito é de marcar a fronteira intransponível entre o conhecimento humano e o divino. Certo. É aqui que a minha leitura diverge fundamentalmente. Concordo com a existência do aviso, mas a questão crucial é: a quem se dirige? Creio que a advertência visa a intenção por detrás da interpretação, o desejo de semear a discórdia, a fitna, e não o ato de refletir em si. Ver a ambiguidade num texto revelado apenas como um limite ou uma armadilha é, a meu ver, subestimar a sua sofisticação divina. A presença do mistério serve um propósito mais elevado: estimular o intelecto, aprofundar a espiritualidade e garantir que a mensagem, que permaneça viva e relevante através dos tempos. A sua leitura da frase sobre os que estão firmemente alicerçados no conhecimento parece-me redutora. A sua capacidade de afirmar que tudo vem do Nosso Senhor não é uma renúncia ao pensamento. Pelo contrário, é o resultado de um profundo estudo e reflexão. É precisamente porque dominam os fundamentos claros que conseguem abraçar o mistério do ambíguo sem se perderem. Aliás, a própria Sura, noutras passagens, ordena a contemplação sobre a criação dos céus e da terra. Seria estranho que o texto nos incentivasse a decifrar os sinais do universo e, ao mesmo tempo, nos proibisse de refletir sobre os seus próprios sinais internos, não acha? Compreendo essa lógica, mas ela parece ignorar a consequência prática que o próprio texto sublinha. A ligação que o texto faz é muito direta, é quase causal. Diz que perseguir o significado destes versículos ambíguos leva diretamente à fitna, à discórdia. Não é uma possibilidade, é apresentado como uma consequência para aqueles em cujos corações há desvio. A história teológica está repleta de movimentos e seitas que nasceram precisamente disso. Fixaram-se em atributos divinos alegóricos ou em descrições escatológicas obscuras e construíram sobre essa areia movediça doutrinas inteiras que fragmentaram a comunidade. O aviso no texto não é um mero desafio intelectual, é uma salvaguarda pragmática, uma fronteira divinamente estabelecida que indica claramente a especulação humana, quando desprovida de humildade, termina aqui. Sim, mas ao focar-se tanto no perigo da fitna, não estará a defender uma espécie de paz imposta pelo silêncio intelectual. O texto condena, sem dúvida, a arrogância de quem alega ter interpretação final e a malícia de quem a usa para dividir. Mas isso é muito diferente de condenar o esforço humilde e sincero de quem procura um maior entendimento de Deus. O perigo não está no ato de pensar, mas na intenção perversa e na soberba de achar que se pode conter o divino numa fórmula humana. Repare no método da própria Sura. Ela está estruturada como um grande diálogo, nomeadamente com o povo do livro. A passagem vinda a uma palavra comum entre nós e vós é um apelo ao discurso, à razão. Se o objetivo último fosse silenciar o pensamento perante o difícil, por que motivo o texto se daria ao trabalho de argumentar de forma tão sofisticada? Esse é um ponto forte, admito. Mas como o conciliamos com a especificidade do texto? O diálogo que menciona ocorre no domínio do que é claro e argumentável. A unicidade de Deus, a continuidade da revelação, quer dizer, os princípios éticos. A palavra comum é precisamente o fundamento, os mukamat. O diálogo não se estende aos mistérios da natureza divina, que é o domínio do mutashabihat. E isto leva-nos diretamente à questão de quem são, afinal, os firmes no conhecimento. A virtude que os define não é a sua capacidade analítica, mas o seu profundo reconhecimento dos limites do intelecto humano perante o divino. A sua firmeza deriva da sua submissão.
Submissão ou resignação? Submissão informada é a humildade que os torna firmes. Quando encontram uma passagem ambígua, a sua resposta não é tentar dissecá-la com as ferramentas limitadas da lógica humana. É reafirmar a sua fé na fonte única de todo o conhecimento. A sua sabedoria consiste em saber quando parar de questionar e simplesmente aceitar a profundidade do mistério. É como um físico de partículas que aceita o princípio da incerteza. Não é um fracasso do seu intelecto, mas o reconhecimento de uma verdade fundamental sobre a natureza da realidade que estuda. Pois eu vejo a sua firmeza de uma maneira completamente diferente. Ela vem da profundidade do seu saber, não da sua ausência. É essa profundidade que lhes permite navegar na complexidade do texto sem naufragarem. Eles não ignoram o ambíguo. Pelo contrário, o seu domínio absoluto dos versículos claros funciona como uma bússola. Permite-lhes contextualizar, apreciar a sabedoria e a beleza do ambíguo, mesmo sem chegarem a uma conclusão dogmática. A fé deles não é cega, é profundamente informada e fortalecida pelo estudo contínuo. Portanto, a sua declaração "acreditamos nele" não é um ato de resignação intelectual, mas uma conclusão ponderada. Eles sabem que, embora a interpretação final pertença a Deus, a viagem da reflexão é um dos caminhos para se aproximarem dele. A sua firmeza é a de um marinheiro experiente que respeita o oceano, mas que não se recusa a navegar nele por medo das suas profundidades. Mas essa navegação não é o que o texto louva. O que o texto louva é o ato de ancorar no porto seguro dos versículos claros, quando a tempestade da ambiguidade se levanta. E isso tem uma dimensão eminentemente prática. A vida religiosa e comunitária exige clareza, não especulação. A Sura Ali Imran aborda temas muito concretos: a conduta em batalha, a proibição da usura, a caridade. Estes pilares da sociedade dependem de diretrizes inequívocas que se encontram, como já disse, nos muhkamat. Focar-se no especulativo é um luxo que pode distrair das obrigações fundamentais da fé. A prioridade é clareza para a ação correta e unificada. Mas a fé é só isso: ação correta e unificada. Se for apenas isso, corre o risco de se tornar um legalismo seco, sem alma. A prática torna-se um fim em si mesma, em vez de um caminho para algo maior. E é aqui que as passagens ambíguas se tornam não um luxo, mas uma necessidade vital. São elas, juntamente com as narrativas milagrosas, como o nascimento de Jesus, descrito em detalhe nesta sura, que alimentam a dimensão espiritual. Estas passagens que falam do inexplicável, do poder divino que transcende a nossa lógica, são as que convidam à maravilha, à reflexão sobre o mistério de Deus. Elas impedem que a fé se torne estática, meramente ritualística. A prática sem a dimensão espiritual é um corpo sem vida, e são os versículos mutashabihat que em grande parte irrigam essa espiritualidade. Mas a maravilha pode facilmente se escambar para a heresia, enquanto a clareza leva à prática correta. O texto parece priorizar a segurança da comunidade sobre a aventura espiritual individual, que pode ser perigosa. A beleza do mistério é reconhecida, sim, mas é imediatamente enquadrada por um aviso severo. A estrutura sugere uma hierarquia. Primeiro, a fundação sólida que une a todos. Depois, para aqueles com conhecimento firme, o reconhecimento do oceano do mistério, mas com a instrução de não se fazerem ao mar. Eu não os vejo como hierárquicos, mas como complementares, como o corpo e a alma. A lei dá à comunidade a sua forma, a sua estrutura, mas é a reflexão sobre o mistério que lhe dá o seu coração. Retirar os mutashabihat da equação, relegando-os a uma zona proibida de pensamento, seria como exigir que se admire um corpo apenas pelo seu esqueleto, ignorando a consciência e o espírito que o animam. O texto, na minha opinião, convida a uma fé completa que age com clareza e contempla com profundidade. Em suma, a minha posição mantém-se. A Sura Al-Imran, ao traçar esta linha entre o claro e o ambíguo, estabelece um mecanismo divino de uma sabedoria imensa, promove a humildade intelectual e protege a coesão da comunidade. O caminho seguro e louvado para o crente, conforme indicado pelo texto, é ater-se aos fundamentos explícitos. A fé mais forte não é a que tudo compreende, mas a que confia mesmo quando não compreende tudo. E eu concluo reiterando que a presença do ambíguo é em si mesma um testemunho da profundidade inesgotável do texto, um convite a uma jornada de reflexão que dura uma vida inteira.
A advertência, que é crucial, sem dúvida, visa a arrogância e a má-fé, não o esforço sincero de compreensão. Acredito que é precisamente nesta tensão dinâmica entre a clareza da lei e o mistério da teologia que a fé se mantém uma força intelectual e espiritualmente vibrante. Fica claro que a relação entre submissão e interpretação, entre a aceitação do que é dado e a busca por entender o que está oculto, permanece no cerne da experiência religiosa. Sem dúvida, e o texto, ao articular esta mesma distinção de forma tão explícita, garante que a exploração do seu significado continuará a ser um campo fértil para o pensamento, um desafio que se renova a cada leitura, tal como a própria sura demonstra. Olá, hoje olhamos para um vídeo muito interessante que recebemos. Olá. É uma recitação completa da Sura Al-Imran, a terceira surata do Alcorão, mas feita num estilo muito rápido. A qualidade do áudio é excelente, a recitação é super precisa, mas o ritmo... O ritmo acelerado, sim. Exato. Levanta logo uma questão central, que, para mim, tem de ser o nosso ponto de partida. Concordo. A primeira impressão é de uma grande competência, sem dúvida, mas fica a pairar a pergunta: porquê esta velocidade? É isso. O título diz que é uma recitação rápida, mas não explica o porquê, a finalidade, e é aí que está a primeira grande oportunidade. Certo. Clarificar o propósito do vídeo para se ligar melhor com a audiência certa. Confesso que foi a minha primeira reação. A velocidade surpreendeu-me e pus-me a pensar se seria, sei lá, uma demonstração de virtuosismo, uma ferramenta de estudo ou outra coisa qualquer. Exato. E essa ambiguidade pode ser um problema, não é? Pode, claro que pode. O problema é que sem esse contexto, a audiência fica a adivinhar. Alguém que procura um vídeo para ajudar na memorização, o IFS, pode não perceber que este é o recurso ideal porque a velocidade pode assustar um pouco. Pois. E por outro lado, alguém que chega ali por acaso pode interpretar o ritmo como uma falta de reverência, o que nós sabemos que não é, de todo, a intenção. Claro que não. Esta recitação rápida, o Hadr, é uma técnica perfeitamente legítima, tradicional, usada precisamente para revisão. Ou seja, o conteúdo é perfeito para um nicho, para um público específico, mas a embalagem não o comunica. É isso mesmo. E como é que o criador pode sinalizar essa intenção de uma forma clara, sem estragar a estética minimalista do vídeo? Bem, a solução passa por enquadrar o propósito de forma proativa. Não é preciso mexer no vídeo em si. Ok. A sugestão é transformar essa potencial dúvida numa característica, numa mais-valia. E há várias formas de o fazer. A mais simples e imediata é na descrição do vídeo, logo na primeira linha. Algo direto ao ponto. Exatamente. Uma frase tipo: esta recitação no estilo Hadr, rápido, foi concebida para auxiliar na revisão e memorização da Sura Al-Imran. Permitindo uma audição completa num tempo mais reduzido. Precisamente. Quem chega sabe logo o que esperar e para que serve. Define o contexto e, mais importante, atrai a audiência que procura isto. Faz todo o sentido. Mas e para quem não lê a descrição? Muita gente carrega no play e pronto. É uma excelente observação, sim. Para esses utilizadores, uma abordagem mais visual talvez seja mais eficaz. Como assim? Pensa num cartão de introdução, 3 ou 4 segundos, logo no início. Ah, ok. Não precisa de ser nada de especial, um design sóbrio em linha com o resto do vídeo, que diz o título e depois uma legenda simples como recitação rápida para revisão e foco. Gosto da ideia. Funciona como um sinal visual imediato, que prepara a pessoa para o que vai ouvir. É subtil, mas eficaz. E creio que havia uma terceira sugestão, que talvez seja a minha favorita. Sim, e é uma que aproveita muito bem as ferramentas do próprio YouTube. Que é? Usar um comentário fixado. O criador pode escrever um pequeno comentário, fixá-lo no toco e explicar os 3 ritmos principais de recitação. Tahqiq, o lento, Tadwir, o moderado, e Hadr, que é o deste vídeo. Isso é brilhante, é mesmo brilhante, porque não só responde à pergunta do porquê, como também educa a audiência. Exato. Transforma o vídeo de um simples upload numa pequena aula, numa partilha. Mostra que o criador não só sabe recitar, como domina a tradição. Acrescenta uma camada de autoridade. E de credibilidade, que é imensa. Justamente. Cria uma ligação mais forte com a comunidade, convida à discussão e posiciona o canal como uma fonte de saber, não só um repositório de áudios. É uma pequena ação com um retorno de valor gigante.
E essa ideia de ser uma ferramenta de estudo e de mostrar autoridade leva-me direitinho à parte visual. Porque se a intenção é ajudar na memorização, como sugeriste, então o que vemos no ecrã torna-se absolutamente crítico. Sem dúvida. Atualmente, temos o texto em árabe a deslizar, o que é funcional, mas talvez não seja o ideal, pois não? É exatamente aí que entra o nosso segundo ponto. A experiência visual pode ser enriquecida para complementar e mais, para potenciar o áudio. Certo. Neste momento, como disseste, o visual é funcional, mas é passivo. Numa recitação que é longa e rápida, seguir aquele bloco de texto a mover-se pode ser... cansativo. Muito cansativo. E mais importante, pode não ser a forma mais eficaz de apoiar a aprendizagem. É como ter um carro de corrida com pneus de um carro recitadino. O motor, que é a recitação, é potentíssimo. Boa analogia. Mas a interface, o visual, não está à altura. Não nos dá a tração que precisamos para acompanhar a velocidade e absorver a informação. Essa analogia é perfeita. A ausência de marcadores visuais trata a Sura como um bloco de texto monolítico, quando na verdade ela tem uma estrutura interna riquíssima. Com temas diferentes, narrativas. Exatamente. A sugestão é integrar elementos visuais que também sejam dinâmicos, mas de forma subtil, para guiar o ouvinte. O objetivo é mudar a experiência de uma observação passiva para uma interação mais imersiva. E como é que isso seria na prática? Tipo de elementos se podiam adicionar sem sobrecarregar ou distrair da beleza da recitação? A primeira alteração, e talvez a de maior impacto, seria implementar um realce dinâmico do texto. Ok. Em vez de ter só o texto a deslizar, a palavra ou a frase exata que está a ser recitada podia ser realçada em tempo real. Com uma cor diferente ou... Podia ser uma cor de texto ligeiramente diferente, um sublinhado subtil que aparece e desaparece, um fundo suave só atrás daquela palavra. Isso é fundamental. É quase como o efeito de karaoke. É um bocado isso, sim. É um mecanismo super eficaz para manter o foco. O nosso cérebro adora essa sincronia perfeita entre o que ouve e o que vê. Para alguém que está a aprender a pronúncia ou a tentar memorizar, a diferença seria abismal. Seria transformador. Cria uma ligação direta e imediata entre o som e o símbolo e reforça a aprendizagem a cada segundo que passa. E tinhas falado da estrutura. Sim. Outra ideia é usar divisores temáticos. A Sura Al-Imran é complexa, fala da família de Imran, do debate com os cristãos, da batalha de Uhud. São blocos temáticos distintos. Gosto da ideia de estruturar a audição, mas não há o risco de quebrar o fluxo, a imersão na recitação? Um elemento a aparecer no ecrã pode ser uma distração? Essa é uma preocupação muito válida e a chave está na subtileza. Não estamos a falar de um slide de PowerPoint a interromper tudo. Pensa numa transição de cor quase imperceptível no fundo do ecrã, no momento da mudança de tema. Ok, algo muito suave. Ou uma linha muito fina e elegante que desliza na horizontal e desaparece em meio segundo. O objetivo é que seja um guia subconsciente. Uma pequena piscadela de olho a dizer, agora vamos entrar noutro assunto. Percebo. Ajuda a organizar mentalmente o conteúdo sem quebrar a espiritualidade. Seria um guia, não uma interrupção, uma espécie de pontuação visual para a narrativa auditiva. Exatamente. E, por fim, algo mais básico, mas que às vezes falha, garantir que a numeração dos versículos, dos ayat, é sempre clara e visível. Sim. Talvez até destacando por um momento o número do versículo quando a recitação começa. Isso é crucial para a navegação, permite que o ouvinte se situe ou possa mais tarde voltar a um versículo específico. Todas estas sugestões, juntas, mudam o paradigma do vídeo. Deixa de ser um leitor de áudio com texto de fundo e passa a ser uma verdadeira ferramenta de estudo interativa. É esse o objetivo. Ajuda o utilizador a decompor e a digerir uma surata tão densa e importante. Exato. Potenciar o excelente material de base, tornando-o mais eficaz para o propósito que, como vimos no primeiro ponto, deve ser explícito. Falando em ferramentas de estudo, uma boa ferramenta tem de ser fácil de usar e, antes disso, fácil de encontrar. E isso parece-me o último grande ponto a melhorar aqui, certo? Perfeitamente colocado. A forma como as pessoas chegam ao vídeo e depois navegam dentro dele. É o nosso terceiro ponto. A otimização da acessibilidade e da navegação. Certo. Para expandir o alcance e a utilidade do vídeo. Atualmente o material assume que o utilizador o vai ouvir do início ao fim como se fosse uma canção. Exato. Falta-lhe ferramentas para um uso mais
mais granular e, mais importante, a sua acessibilidade está muito limitada a quem já lê árabe. Ou seja, temos um conteúdo valiosíssimo trancado numa caixa. Uhum. A caixa é bonita, mas não tem uma fechadura fácil de abrir, nem um mapa para encontrar. Se eu for um estudante que só quer rever os versículos sobre a Batalha do Uhud, tenho de andar ali a deslizar o cursor, a adivinhar onde estão. É frustrante e ineficiente. É isso mesmo. A sugestão aqui é implementar ferramentas de navegação que já são padrão no YouTube e melhorar os metadados. Ok. A primeira ferramenta, e talvez a mais poderosa, é criar um índice com carimbos de tempo, os famosos timestamps, na descrição. Isso muda completamente as regras do jogo. Transforma um vídeo de 1 hora numa biblioteca navegável. Exato. É a diferença entre um livro antigo sem capítulos e uma edição moderna com um índice detalhado. Precisamente, o criador pode mapear os principais versículos, ou melhor ainda, as secções temáticas que já falámos. Por exemplo, 0435, versículo 33, a eleição das famílias, de Abraão e Imran, ou 11.20, versículo 92, a essência da caridade. Exato. E esses carimbos de tempo tornam-se clicáveis, levam o utilizador diretamente àquele ponto. Isto não só serve a estudantes, como aumenta a probabilidade de as pessoas voltarem ao vídeo para usar como referência. E imagino que isso também seja bom para o algoritmo do YouTube, que valoriza a interação. Sem dúvida. A seguir, legendas. O potencial aqui é imenso. Adicionar legendas opcionais, os CC, abre o vídeo a um público global. Pensa em 2 camadas de legendas. Uma com a transliteração fonética, que é basicamente o som do árabe escrito com as nossas letras, para quem quer acompanhar a pronúncia sem saber ler o alfabeto árabe. Exatamente. E uma segunda camada com a tradução do significado em várias línguas, português, inglês, francês, o que for. Isto é um passo gigantesco em termos de inclusão. Pois é. Abre as portas a milhões de pessoas que amam a sonoridade do Alcorão, mas não leem o texto, ou muçulmanos não árabes que querem ligar o som que ouvem ao significado na sua língua. É quase um ato de serviço, de generosidade. Deixa de ser um vídeo para falantes de árabe e passa a ser um vídeo para a humanidade. E essa generosidade é recompensada com um alcance muito maior, o que nos leva ao último aspecto prático, os metadados. As tags, a descrição. Isso. Para que as pessoas encontrem o vídeo, temos de pensar como é que elas o procuram. As etiquetas e a descrição devem ser abrangentes e multilíngues. Ou seja, não basta ter o título em árabe. Não. É essencial ter os termos em árabe, mas também é preciso adicionar termos que um utilizador em Lisboa ou no Porto usaria. Coisas como aprender o Alcorão, Sura Al-Imran, tradução, Alcorão para memorizar. Família Bimdan, recitação corânica rápida. E o mesmo em inglês, Quran for Memorization, Sura Al-Imran Translation, Fast Quran Recitation. Cada um destes termos é uma nova porta de entrada para o vídeo. No fundo, tudo o que discutimos hoje resume-se a construir pontes. Gosto dessa ideia. O primeiro ponto, sobre o propósito, é uma ponte de compreensão entre o criador e quem vê. O segundo, sobre os visuais, é uma ponte entre o ouvido e o olho, para aprofundar a aprendizagem. E este último, sobre a acessibilidade, são as pontes que trazem as pessoas de todo o mundo até à porta deste conteúdo. É uma síntese perfeita. As 3 áreas estão interligadas e trabalham para o mesmo objetivo. Então, para recapitular de forma clara para quem nos ouve, Força. o caminho que sugerimos passa por transformar este excelente recital numa ferramenta de estudo ainda mais robusta e acessível. Primeiro, deixando bem claro o seu propósito. Uma recitação rápida para revisão. Sim, usando a descrição, um cartão de intro ou um comentário afixado. Depois, enriquecendo a parte visual para que ela guie ativamente o utilizador. Com o realce dinâmico do texto, divisores temáticos subtis e uma numeração clara dos versículos. E por fim, deitando abaixo as barreiras de acesso, tornando o vídeo fácil de encontrar com metadados completos e fácil de navegar com o índice de carimbos de tempo e as legendas. Exatamente. É importante sublinhar que o material de base, a recitação, é de altíssima qualidade. O nosso foco foi em como valorizar e enquadrar esse trabalho para que o seu impacto seja o maior possível. Certo. Estas são apenas algumas vias de exploração, mas queremos que tenha o potencial de transformar completamente a forma como este vídeo é descoberto e utilizado. Sem dúvida, e, como sempre, fica o nosso convite. Se decidir implementar alguma destas ideias, ou outras que surjam desta conversa, gostaríamos muito de ver o resultado. Submeta novamente o material. Será um prazer acompanhar a evolução deste trabalho tão meritório.